Fala galera, tô eu aqui de novo, né, pra gente dar início a mais uma aula, a mais uma videoaula, né, para vocês assistirem aí na casa de vocês. Hoje, né, nós teremos outro tema, né, a gente vai dar continuidade às nossas aulas dando início a outro tema. Nas aulas passadas, a gente conversou, a gente falou, né, sobre os esportes. A gente falou sobre os esportes de taco e esporte invasão, né, que foi o caso do beisebol e do hóquei, né, do hóquei no gelo, no hóquei sobre a grama. A gente conheceu eles, né, um pouco da história, um pouco da origem, né, algumas regras, como se joga. A gente viu que não faz parte da nossa cultura, né, um esporte que é muito voltado lá para a América do Norte, Estados Unidos, mas que a gente pôde se aprofundar, né? Hoje nós iremos iniciar um novo tema, né? A gente vai iniciar um universo lúdico, né? O universo lúdico está muito relacionado com essa parte das atividades, com essa parte das brincadeiras, certo? E a gente vai conhecer os jogos cooperativos e os jogos do mundo, né? A gente vai conhecer. Professor, mas o que é que a gente vai ver mesmo nessa parte? A gente vai ver as atividades lúdicas que estão relacionadas à prática de educação física no âmbito escolar, em um processo de ensino, né, que contribui para o desenvolvimento físico, intelectual e social de vocês, né, gente, dos alunos. A gente vai ver as atividades que a gente passa que vai ajudar no crescimento de vocês nessa parte intelectual, social e no desenvolvimento físico. A gente vai conhecer o que são jogos cooperativos, né? O que são jogos competitivos, né? Vocês vão entender. Creio eu que vocês já devem ter conhecido essa parte dos jogos cooperativos, né? Que são os jogos que as pessoas se ajudam, que a gente tem que procurar se ajudar. E nos jogos competitivos são aqueles jogos que tem uma competição, né? Que tem um vencedor, tem uma pessoa que perde, né? Tem essa diferença. Para a gente poder dar início, para a gente poder começar a nossa aula, a gente vai ver um pouco da diferença dos jogos competitivos para os jogos cooperativos, né? Tem uma diferença entre eles dois. Para a gente poder começar, os jogos competitivos são divertidos apenas para alguns, né? Quando entra naquela parte da competição, muita gente desanima um pouco, né, da brincadeira, né? Assim, a atividade ela tem que trazer um prazer, né? Tem que trazer uma satisfação para a pessoa. Os jogos competitivos, em determinados momentos, ele não traz essa satisfação, ele não traz esse prazer, por conta que só vai tornar divertido para aquela pessoa que está se destacando, e aquela outra que não está se destacando muito vai ficar muito desanimado, né? Porém, isso atrapalha muito nos jogos competitivos. Nos jogos competitivos, alguns jogadores têm sentimento de derrota, né? Acontece muito da gente se abater, né? Atrapalha muito por conta disso. Algumas pessoas se sentem, né, excluídas também nos jogos competitivos, né? Os perdedores ficam de fora do jogo, né? Também isso atrapalha. E dentre outros, né? Dentre outras características. Já a gente vindo aqui para o lado dos jogos cooperativos, né? Que são jogos que tem uma cooperação de todos. Nos jogos cooperativos, não. Nos jogos cooperativos são divertidos para todo mundo, né? Todo mundo se ajuda. Todos os jogadores têm sentimento de vitória, né? Que não é algo que tem um vencedor, tem um perdedor. Todo mundo é vencedor, todo mundo caminha junto. Todos se envolvem, independente da sua habilidade, né? Aquela pessoa que não tem uma habilidade tão grande participa com outra que se destaca mais, né? Todos participam, né? Todos têm essa interação.
Os jogadores ficam envolvidos nos jogos por um período maior, tendo mais tempo para desenvolver. Né? A gente tem mais tempo de desenvolver fisicamente, por conta que não tem perdedor, por conta que todo mundo participa, por conta que todo mundo está envolvido, né? Por conta que todo mundo está participando. Aí a gente tem uma capacidade melhor de desenvolver fisicamente, intelectualmente, e como ele falou lá no início, intelectualmente, né? A gente tem essa maior facilidade. É melhor para desenvolver autoconfiança, né? Para a gente tornar mais confiante com nós mesmos e para desenvolver, para superar as dificuldades, certo? Para a gente poder dar continuidade, gente, e ampliar o nosso olhar, além de transformar os jogos tradicionais conhecidos, é possível a criação de novas modalidades a partir do sentido cooperativo. Né? Segundo Terry Lowkin, 1989, dependendo do grau de cooperação e dos objetivos, existem os seguintes tipos de jogos cooperativos. Segundo o Terry, né, gente? Segundo o Terry Lowkin, né? Assim, tem várias maneiras de tornar o jogo cooperativo, né? De tornar o jogo dinâmico e prático para todo mundo participar. A gente, né, pode tornar o jogo cooperativo dessa maneira. Tem, primeiro, os jogos cooperativos sem perdedores, né? Todos formam um único time, no qual todos jogam juntos para superar um desafio comum e pelo prazer de continuar a jogar juntos, né? Como eu falei, a questão do prazer, né? No jogo competitivo, ele tira o prazer de determinada pessoa, né? E desestimula. O jogo cooperativo sem perdedores, não. Ele estimula todo mundo a participar junto e a crescer junto. O outro jogo é o jogo cooperativo de resultado coletivo. São atividades possíveis de serem realizadas com duas ou mais equipes. Aqui há um forte traço de cooperação dentro de cada equipe e entre elas. A motivação principal é estar em realizar metas comuns, com a necessidade do esforço coletivo para serem alcançadas, né? O resultado coletivo nos jogos cooperativos de resultado coletivo é o principal, né? É o foco. Tornar um resultado coletivo, tornar bom para todos, para todo mundo. Nós temos também os jogos cooperativos de inversão. O que são, professor, esses jogos cooperativos de inversão? Ele enfatiza a noção de dependência, de interdependência, por meio de aproximação e troca de jogadores, que começam em times diferentes. À medida que o jogo se desenvolve, os jogadores vão mudando de lado, literalmente, colocando um no lugar do outro. Essa troca pode ser feita após a realização de um saque, de uma marcação de um gol, a cobrança de um escanteio e etc. Ah, professor, o que é esse jogo de inversão, cooperativo de inversão, que eu não entendi? É quando a gente está jogando, por exemplo, 4 contra 4. Essa equipe marcou um ponto, a gente troca os jogadores. Essa equipe marcou ponto, a gente troca os jogadores. A gente vai sempre trocando para ter essa inversão, certo? Por isso que de jogos cooperativos de inversão. E nós temos também, né, os jogos semi-cooperativos, que ele é muito indicado para iniciar os jogos cooperativos, né? Os jogos semi-cooperativos são indicados para a gente iniciar os jogos cooperativos. A estrutura deles fortalece a cooperação entre os membros do mesmo time e oferece aos participantes a oportunidade de jogar em diferentes posições. Podem apresentar as seguintes variações. Nele pode apresentar as seguintes variações. Todos tocam a bola, passam a bola.
A bola deve ser passada por todos os jogadores para que o ponto seja válido. Os jogos sempre cooperativos, gente, são assim, tipo, todos têm que participar. Tem essa obrigatoriedade, né, para que marquem um ponto, para que marquem um gol. A bola tem que passar por todos, né? Essas são uma das variações. Né? Tipo, também a gente pode trocar, por exemplo, no futsal, tem 4 jogadores e um goleiro, aí fica alternando quem está jogando com o goleiro, né, para todo mundo participar. Ele existe essa cooperação, né? Os jogos semi-cooperativos fazem parte. Tem o passe misto, né, gente, que a gente coloca, inclui, que é basicamente uma inclusão, que é menino e menina no mesmo time, né? A gente tem aquela história, menina não pode jogar futebol, ou então menina tem que jogar separado. Não, né? Não existe isso dentro da educação física escolar, dentro da aula de educação física, dentro do esporte, não pode existir esse tipo de coisa, né? De exclusão. Então, a gente tem que procurar incluir uma atividade mista em que todos possam participar, né? Em que todos possam se envolver, todos possam, para que a atividade possa tornar agradável para todo mundo. E assim, gente, nós vamos levando, né? Esse jogo cooperativo, ele busca incluir várias pessoas, né? Como eu falei, a gente pode incluir menino e menina, tornar uma atividade mista. Pode incluir também pessoas com deficiência, né? Incluir cadeirante, como pessoas com muletas, etc, né? Todo mundo pode participar. O jogo cooperativo é esse, que todo mundo se ajude, que todo mundo pode participar, e ele torna a atividade mais prazerosa com essa inclusão, sabe? Que todo mundo possa se sentir incluído, né? Creio eu que a educação física escolar, ela foi muito atrapalhada nos últimos tempos, justamente por isso, né? Porque havia uma exclusão, né? Deixava as pessoas de fora, separavam o menino da menina, e isso atrapalha, e querendo ou não, isso atrapalhou. E o jogo cooperativo veio para unificar, para tornar a atividade mais prazerosa e que todos possam participar juntos, que todos possam se sentir envolvidos com a atividade, para que todos possam desenvolver de uma maneira correta, de uma maneira que se sintam bem. Bem, gente, hoje nós demos início ao capítulo 2, certo? Do nosso primeiro volume. Falando dos jogos cooperativos. Vocês irão receber um PDF, certo? Com a diferença de jogo cooperativo para jogo competitivo, certo? Vocês vão ver a diferença entre eles. E na próxima aula, a gente vai conhecer os jogos do mundo, né? A gente vai dar uma aprofundada nesse tema para que vocês também possam conhecer, para que vocês também possam ficar por dentro, certo? Agradeço muito a atenção de vocês por terem assistido esse vídeo. Leiam os PDFs que eu estou mandando para vocês, as atividades para que possam se preparar para a prova, né? Infelizmente a gente entrou em outro momento, em outro decreto, né, por conta dessa pandemia que a gente está enfrentando, mas se Deus quiser, né, a gente vai passar por ela e vamos voltar bem para a nossa sala de aula. Beijo no coração de vocês, certo? E fiquem com Deus.